E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. Estou aqui com a minha... tomando o meu café, porque hoje chegou a hora de vocês, estudantes aí que vão prestar o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Tem mais coisas além desse vídeo, mas hoje a gente vai responder questões aí de história. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ó, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muita coisa aqui, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, como a Universidade Federal do Paraná. Deixa eu tomar mais café aqui, adoro café. Vocês gostam de café também? Adoro café. Gente, é o seguinte, vamos só lembrar que a outra parte dessa prova de história, que a gente vai responder hoje aqui a prova de 2020, vestibular 2020 da Universidade Federal do Paraná, porque o vestibular é agora dia 28 de fevereiro. A outra parte do vestibular de história vai ser respondida, está sendo respondida também no canal Historizando, lá com a Tati. É o primeiro link da descrição. A Tati, a quem eu agradeço por ter separado essas questões para a gente, tem enviado para mim aqui, a gente nessa organização, certo? Então não deixem de ir lá depois que vocês estiverem vendo esse vídeo, depois que vocês verem esse vídeo. Se você estiver vendo do Historizando para cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente ainda está planejando fazer também a prova, a Tati faz a prova de Sociologia, eu faço a de Filosofia também. Aqui a gente vai responder História, mas a gente ainda está pensando em fazer ainda para a semana que vem as outras provas aí, certo? Então não se esqueçam disso, a gente tá junto, certo? Dia 28 de fevereiro, então a gente tá, dia 28 de fevereiro, data da prova aí da primeira etapa da Universidade Federal do Paraná. Tem muito vestibular por vir, a gente está ainda vendo o que é possível fazer, o que a gente pode fazer. Se você não vai prestar o vestibular da Universidade Federal do Paraná, mas vai tentar um outro vestibular, lembre-se que também é importante esse vídeo, porque querendo ou não é conteúdo, e vendo o conteúdo a gente acaba revisando matéria. Então vamos lá, começando a nossa aulinha. Deixa eu colocar o meu celular no mute aqui, porque senão ele toca. Quer dizer, ninguém me liga, né? Só cobrança. É isso aí. Vamos lá então, vamos fazer a mágica da super contra-edição. Vestibular da Universidade Federal do Paraná 2020. A primeira questão aí, deixa eu chegar mais perto aqui, porque você sabe que eu enxergo muito pouco, né, gente? Primeira questão, vou focalizar melhor a luz aqui. Em 1632, opa, não é essa, passa pra frente, é essa aqui, ó, tá? Depois eu volto, aquela é a última, porque eu tava lendo as questões aqui antes da gente respondê-las, tá? Aqui no Brasil, tratou-se desde o início de aproveitar o índio, não apenas para a obtenção dele, pelo tráfico mercantil de produtos nativos, ou simplesmente como aliado, mas sim como elemento participante da colonização. Os colonos viam nele um trabalhador aproveitável. A metrópole, um povoador para a área imensa que tinha de ocupar. Muito além de sua capacidade demográfica, de ocupar muito além do que sua capacidade demográfica. Um terceiro fator entrará em jogo e vem complicar os dados do problema: as missões religiosas jesuíticas. Texto da formação do Brasil contemporâneo. Amo esse livro, Caio Prado Júnior. Eu já falei aqui, falei isso num stories. Eu preciso falar isso, tá? Isso não é enrolação, não. Ah, se eu achar. Ó, vai tentar vestibular? Leiam Caio Prado Júnior. Olha só, peraí, eu vou subir de novo. A gente precisa conversar sobre. Quer tentar vestibular? Professor, me dá uma dica de um livro. Leiam Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Leiam História Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior. Deveras importante, gente. Eu coloco o livro agora, vou ficar aqui no chão. Vamos lá. Certo? Muito cobrado. O pessoal fica falando do Caio Prado Júnior. Muito cobrado. Vocês estão vendo aqui. O cara sabia tudo de Brasil. E era um geógrafo também. Sabia, inclusive, das riquezas naturais do Brasil. Vamos lá. Aí falou assim que então os povos aqui indígenas eram usados para ocupação territorial, trabalho, os artigos, né?
E aí, no final, fala assim que aí tem um outro fator que complica, que são as missões, né? As missões religiosas, as missões jesuíticas. Baseando-se no trecho acima sobre o trabalho indígena no Brasil colônia, assinale a alternativa correta. Sobre essa questão dos indígenas e as missões jesuíticas, aí sobre o Brasil colônia, a alternativa correta é A. Os indígenas serviram como um elemento ativo e fundamental na colonização da região Nordeste, enquanto na região Centro-Sul sua mão de obra foi utilizada de maneira escassa. B. Os jesuítas segregavam os indígenas em aldeias para evitar a escravização da mão de obra nativa durante a colonização portuguesa. C. Os colonizadores espanhóis... Fica rouco? Aí toma café. Eita, nós. Aí tem que dar água depois. Os colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizaram a mão de obra indígena, constituindo uma sociedade baseada na colonização de povoamento. Nossa, mas tá difícil. D. O tipo de trabalho executado pelos indígenas era bastante rudimentar, e a dependência da metrópole em relação a essa mão de obra provocou atraso na economia e cultural para a colônia brasileira. Atraso econômico e cultural. Com o início do tráfico de escravos africanos, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada no processo de colonização. Tem muitos detratores em todas as questões, com exceção dos detratores, né? Verdade. Com exceção da correta, logicamente, né? Alternativa correta, B de bola. Os jesuítas segregavam, significa que eles separavam os povos indígenas em aldeias, os assentamentos jesuíticos através das missões jesuíticas, para evitar a escravização da mão de obra nativa durante a colonização portuguesa. Desde que os jesuítas chegaram no governo de Tomé de Souza, depois no governo de Duarte da Costa, eles entraram em conflito com os colonizadores, com o governo geral, porque eles eram contra a escravização dos povos indígenas. Eles tinham a missão jesuítica da Companhia de Jesus, que vem lá do Concílio de Trento, da Contra-Reforma Católica na Europa, de encontrar novos fiéis para a Igreja Católica. E a partir do momento que você catequiza, ou você tem aquele povo que em potencial de catequização, de receber a Santa Sé ou a fé cristã, ele não deve ser escravizado, até mesmo porque eles utilizavam justificativas bíblicas, na concepção deles, tá? Para a escravização dos povos africanos, mas dos indígenas não. Significa que os povos indígenas, então, eles que estavam ali nos aldeamentos das missões jesuíticas, eles estavam livres de qualquer tipo de exploração? Não, lembrem-se disso, gente. Cuidado com as generalizações. Eles trabalhavam lá, recebiam uma educação religiosa, mas trabalhavam ali dentro. Existia uma exploração da mão de obra indígena, mas que não vai se configurar como uma escravidão ou uma escravização dessa mão de obra naqueles aldeamentos. Tá bom? Então é importante que a gente saiba disso. Então, os jesuítas, inclusive, bateram de frente então, com os governos coloniais. Que as outras estariam erradas. A diz, essa questão é muito boa para a gente lembrar de Brasil Colônia, de fazer uma revisão com isso que a gente está falando, né? Os indígenas serviram como elemento ativo e fundamental na colonização da região Nordeste, enquanto na região Centro-Sul, sua mão de obra foi utilizada de maneira escassa. Não, o Centro-Sul foi muito utilizado, talvez até mais, tá? Eu já não sei. Os próprios bandeirantes, os bandeirantes paulistas, vocês sabem que eles escravizavam os povos indígenas, capturavam e escravizavam na região Centro-Sul do Brasil. Você sabe que isso gerou até aquela revolta, a aclamação de Amador Bueno, que os bandeirantes queriam escravizar os povos indígenas, mas não podia. E aí eles colocaram lá Amador Bueno para ser o porta-voz dos bandeirantes, e o Amador Bueno falou, eu não posso bater de frente com o governo colonial e com os religiosos, certo? Então o erro está ali. A C fala assim, os colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizaram, eles utilizaram mais a mão de obra indígena do que os portugueses. É só vocês lembrarem da mão de obra utilizada na América Espanhola. Uma das, tá? Porque não tinha só, eles tinham a escravização dos africanos também, tá? Mas na América Espanhola,
Eles utilizaram já dos recursos que os próprios povos indígenas já faziam, como, por exemplo, a mita. A mita, na América Espanhola, é uma mão de obra inca, onde os próprios indígenas já utilizavam antes dos espanhóis chegarem. Consistia num grupo de indígenas, de povos incas explorados, que iam para as minas de prata, principalmente lá em Potosí, para extrair essa prata de 4 em 4 meses, através da exploração de um chefe local. Os espanhóis, eles mantiveram esse tipo de mão de obra e pegavam recurso dessa mão de obra. Além do que eles também colocaram a encomienda, né, que é uma outra mão de obra, que é muito importante, que eles também continuavam explorando as pessoas, explorando os povos indígenas, tá bom? Vamos lá. D. O tipo de trabalho executado pelos indígenas era bastante rudimentar, e a dependência da metrópole em relação a essa mão de obra provocou atraso econômico e cultural para a colônia brasileira. São pontos importantes a se destacar. Atraso econômico, você pode até pensar em relação a Portugal, em relação ao conceito de mercantilismo. Atraso cultural em que sentido? Porque cultura, pensem bem, a gente está falando de ciências humanas, a gente aprende muito com antropologia. Não existe melhor nem pior, o mais atrasado ou o menos atrasado, existe o diferente. Esse é um ponto importante a se destacar de erro dessa questão. Outro ponto importante, os portugueses, a metrópole não dependeu só da mão de obra indígena, tanto é que você tem a escravização dos povos africanos, tá? Talvez seja aí o mais chamativo nessa resposta aí. Com o início do tráfico de escravos africanos, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada, tá errado. O fato de escravizar povos africanos e trazer para a América não significa que a mão de obra indígena parou. Mesmo quando ela foi proibida, ainda continuou tendo. Os próprios bandeirantes mostram isso pra gente. E até o século XIX era possível encontrar povos indígenas em fazendas de café em algumas regiões do Brasil. O que você tem é uma quantidade menor, mas não significa que há um abandono da mão de obra indígena. Você tem uma coisa que essa questão ela traz pra gente que é de suma importância, um aviso, um recado, cuidado com as generalizações. Próxima questão, vamos lá. Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto, tear manual, o artesão utópico, o iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias, mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social, e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Então nós temos aí o Thompson, muito importante, a formação da classe operária inglesa. Leiam Thompson também, que é muito importante, tá? Olha só. Vamos lá. Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. Está falando que está tentando resgatar aquele tecelão antigo, né? Talvez pré-revolução industrial, não sei. Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. A. O novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas de manufatura fabril. B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, demonstrando uma organização que seguia cada ofício de trabalho, como o alfaiate, o artesão e o tecelão. C. Os trabalhadores que viveram antes da era da industrialização, deixa eu ver, eu olhei meu tempo ali e perdi, tiveram sua memória utilizada como símbolo de resistência dos movimentos operários posteriores. D. A história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel de liderança assumido pelos empresários industriais.
e é: as hostilidades dos trabalhadores ingleses às novas técnicas industriais informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. Para pensar sobre o processo de industrialização. E aí é muito importante saber que quando a gente fala de revolução, nesse caso é industrial, a gente fala de transformação. Revolução é diferente de uma revolta. Uma revolta necessariamente não pode transformar. Ah, professor, é verdade que teve movimento 2013, culminaram lá no golpe de 2016, golpe mesmo? Aquilo lá foi uma revolução. Sua vida tá totalmente diferente de antes? Melhorou pra caramba ou piorou pra caramba? Talvez piorou, mas assim, você teve uma mudança significativa nisso? Trocar governo não é revolução se não tiver uma proposta diferente, se não tiver uma questão classista no meio, de classe trabalhadora. Trocar, Revolução Francesa, tira o poder do primeiro e segundo estado, coloca o poder do terceiro estado. Burguesia, uma revolução burguesa, ok. Revolução Industrial. Aquela vida no campo, aquela coisa toda, começa a modificar agora por uma dependência das cidades, das indústrias. Mudou o teu hábito, revolução, há uma mudança cultural, social e econômica. Revolução é diferente de revolta, é diferente de uma simples troca de governo. Eu sei que não é simples, mas comparado a uma revolução é simples. Então olha só, com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. Alternativa correta, as hostilidades dos trabalhadores ingleses, as novas técnicas industriais informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. Havia movimentação, havia manifestação, os trabalhadores eram hostis às novas técnicas industriais. Isso mostrava por que eles... O quanto que eles foram afetados pelo surgimento da industrialização. Mas como assim foram afetados? A vida antes... Aí é importante para saber as outras respostas também, o porquê que elas estão erradas. A vida antes da Revolução Industrial para o trabalhador comum era mil maravilhas? Não. Também não generaliza. O camponês era mil maravilhas? Não. Você tinha terras escassas. Você teve na Inglaterra, ainda na dinastia Tudor, os cercamentos de terras para a criação de ovelhas, para contribuir com as manufaturas têxteis. Você tinha pouca terra para os camponeses, ainda assim você tinha uma vida miserável. Mas agora você está dependendo, o tempo de trabalho não é mais o seu tempo. O tempo da colheita não existe. O tempo agora, gente, é o tempo de ir para a fábrica, escutar soar o apito da fábrica e você levantar para ir lá trabalhar. 14, 15, 16 horas, mulheres com salários menores, crianças trabalhando em minas de carvão, dentro das máquinas para fazer a limpeza, manutenção, e, enfim, entre outras coisas, você depende. Agora a sua vida, o seu cotidiano pertence àquele conceito. Transformou. Certo? A vida não era boa para todo mundo antes, mas ela, de fato, agora você teve uma mudança que não beneficiou os trabalhadores, e sim os donos das fábricas, os patrões, a burguesia industrial. Por que as outras estariam erradas? A diz: o novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas de manufatura fabril. Vamos lá. Primeira coisa, o novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses. Essa substituição não foi rápida também. Não foi 100% rápido, então é um ponto a se pensar. 2. Os modos de vida dos camponeses. Evidenciando o problema está aí no progresso. Se alguém ficou com dúvida nessa, o problema está aí no progresso das técnicas da manufatura fabril. O texto está tentando levar a gente nas transformações da vida, não necessariamente no progresso de técnicas de manufatura, que de fato existiam mudanças, mas cuidado quando a gente fala aí no progresso, entendeu? A gente está falando de uma transformação social da vida. Certo, gente? Não necessariamente de um progresso de técnicas de manufatura, certo? Então cuidado, por isso que essa está errada. Talvez muitas pessoas podem ter marcado essa ou ficaram na dúvida entre essa e a E, mas aí o problema está o progresso que generaliza
E a substituição que parece que é muito rápida pelo texto, e não é. B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos. Não estavam. Os partidos políticos vêm a partir das teorias sociais do século XIX já, quase entrando na segunda Revolução Industrial. Então Marx e Engels serão muito importantes para isso, assim como vários outros. A D diz... é a D agora? Ah, não, tá. A C. Os trabalhadores que vieram antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada como se... Não tiveram sua memória utilizada. Eles estavam... O símbolo de resistência dos movimentos operários foi baseado de acordo com a realidade atual deles. Quando o Marx está falando, ele está falando da sua realidade atual. Porque se for para pensar na memória utilizada dos trabalhadores antes, como eu falei para vocês, a vida não foi mil maravilhas também. E a D diz, a história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel da liderança assumido pelos empresários, mas é lógico, sabe? Que vocês têm que pensar assim, não leva em consideração, leva em consideração e coloca isso como um ponto negativo. Eles levam em consideração, falam assim, ó, o papel da industrialização aí teve um crescimento econômico, só que a questão é, a pergunta que a gente faz, e eu acho que vocês acompanham minhas aulas aqui, vocês devem saber, esse crescimento econômico é para quê? Para quem? Nesse caso aqui, para a burguesia. Então eles levam em consideração sim, só que eles olham isso como uma maneira negativa. Tá bom? Vamos lá então. Próximo aí, gente. São 4 hoje aqui, tá? Aqui textinho menor. Se você estiver acompanhando no celular, não tiver condições de ler, porque está muito pequeno, acompanhe a leitura comigo, tá bom? Eu vou chegar até mais perto aqui para ler. Em 1888, mais uma questão de história do Brasil, final do século XIX, a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil, Pedro II, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição. A decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão, que resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho. Então tá. De acordo com o trecho acima, considere as seguintes afirmativas. O trecho falou sobre a Lei Áurea, certo? De 1888. 1. A chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, não pode ser vista como uma concessão da monarquia, sendo resultado de um longo processo de luta e resistência que contou com a presença ativa de escravizados e escravizadas para sua libertação no cativeiro. 2. No período imediato que sucedeu à abolição, os libertos puderam contar com medidas de apoio na forma de distribuição de pequenos lotes de terra, tal como aconteceu nos Estados Unidos após a Guerra Civil, com as chamadas reconstruções. 3. Escravizados e escravizadas receberam apoio de muitos setores da sociedade na época ligados ao movimento abolicionista, sendo Luiz Gama, filho de escravo e advogado autodidata. Já teve uma questão, se eu não me engano, sobre Luiz Gama no Enem, tá? Um dos personagens mais célebres e atuantes, empenhando-se na libertação de centenas de cativos e cativas. 4. Os segmentos da sociedade adeptos do regime escravista defendiam a emancipação gradual e nutriam um profundo receio de que a abolição imediata da escravidão trouxesse a desorganização econômica e provocasse o caos social. Eu acho que essa, se você analisar com calma cada questão, ela acaba se tornando, cada resposta, né, ou cada afirmativa, ela acaba se tornando uma questão fácil. Assinale a alternativa correta. A A diz que somente a 3 é verdadeira, a B diz que somente a 1 e a 2 são verdadeiras, a C diz que somente 2 e 4 são verdadeiras, a D diz que somente a afirmativa 1, 3 e 4 são verdadeiras, e a E diz que somente 1, 2, 3 e 4 são as afirmativas, né? Todas são verdadeiras. Para pensar, a alternativa correta, D de dado. Olha só, 1, 3 e 4 são verdadeiras. A 1 por quê? A Lei Áurea ela não pode ser vista como uma concessão da monarquia. Ela é resultado de um processo de luta e resistência que contou com presença ativa de escravizados e escravizadas para sua libertação. Teve também a parcela liberal também, que queria trabalho assalariado, mas teve participação de escravizados e escravizadas. A Lei Áurea foi assinada porque ela foi uma lei aprovada.
Não foi a monarquia que deu isso de presente, o que tentaram fazer depois com a princesa Isabel como a grande heroína. O que a gente sabe que não foi, certo? Qual que é a outra? A 3 está... Depois a gente vê por que a 2 está errada, tá? A 3 está correta por quê? Escravizados e escravizadas receberam apoio de muitos setores da sociedade da época ligados ao movimento abolicionista, logicamente. Luiz Gama, como eu falei para vocês, foi importante, filho de escravo e advogado autodidata. Ele era um advogado, ele conseguiu provar que ele não deveria ser escravizado. Um dos personagens mais célebres atuantes empenhando-se na libertação de centenas de cativos e cativas, verdadeiro. A 4 está correta porque os segmentos da sociedade adeptos do regime escravista defendiam a emancipação gradual. Aqueles que apoiavam o regime escravista, mas eles viam que não tinha jeito, que a escravidão ia acabar, porque o Brasil era o último país que mantinha essa escravidão, e até mesmo porque existia uma pressão inglesa. Vamos lembrar, se você lembrar, existia um tratado feito entre Brasil e Inglaterra no período que o Brasil ainda era colônia. Lá no período joanino, 1810, a leitura do Caio Prado ajuda a entender isso, porque lá em 1810, 1808, a gente teve 3 tratados entre Brasil e Inglaterra, Dom João VI e Inglaterra. Abertura dos Portos das Nações Amigas, 1808. Em 1810 a gente teve o Tratado de Comércio e Navegação, que os produtos ingleses teriam menos impostos ao entrarem no Brasil. Isso tudo porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra, que vinham desde 1703, lá do Tratado de Methuen. E também em 1810, o Aliança e Amizade, Tratado de Aliança e Amizade, que definia 2 coisas importantes. Que a escravidão no Brasil acabaria de forma gradual, por isso que a gente teve várias leis. Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário, até chegar a Lei Áurea e algumas outras também nesse meio. E também que essa lei também, esse tratado definia também que se ingleses cometendo crime no Brasil ou nas colônias portuguesas, eles deveriam ser julgados com as leis inglesas, não com as leis portuguesas ou do Brasil, tá? Significa que já existia um acordo para essa escravidão ir acabando gradualmente ou gradativamente, né? Então, olha só, defendiam a emancipação gradual, aos poucos, e nutriam um profundo receio de que a abolição imediata da escravidão trouxesse desorganização econômica e provocasse o caos social. E mais que isso, eles tinham medo do chamado haitianismo. É isso mesmo? Porque a revolução haitiana, feita por povos escravizados que conseguiram se libertar e proclamaram a independência do Haiti em relação à França, foi um movimento violento, foi uma revolução. Aqui eles tinham medo que isso acontecesse, então nós vamos acabar com a escravidão por leis, aos poucos. Entenderam? 4 está correta por isso. Por que a 2 está errada? E também é legal para a gente fazer essa revisão, ó. No período imediato que sucedeu à abolição, os libertos puderam contar com medidas de apoio na forma de distribuição de pequenos lotes de terra. Não teve não, gente. A gente sabe o quanto que foi difícil a vida e quanto ainda é. Sabe? Uma das coisas que anula essa afirmativa, e eu preciso falar ela aqui para vocês como forma, inclusive, e foi cobrada acho que no último Enem, inclusive, é a Lei de Terras de 1850, feita lá no governo de Dom Pedro II. O que é a Lei de Terras? A Lei de Terras definia que qualquer terra no Brasil só poderia ser adquirida por meio de compra ou doação do Estado. Aqui não teve doação do Estado, tá? Aqui tá falando, porque teve aí a distribuição de pequenos lotes. Não teve. Qual que era o objetivo da Lei de Terras? O objetivo era excludente. É o seguinte, você tem escravizados que estão se libertando, conseguindo alforria, e aí se eles chegam numa terra devoluta, que é uma terra que ainda não foi explorada, eles podem pegar essa terra, porque não existia uma lei que falasse que não. Ele é liberto, ele pode pegar essa terra para ele. Assim como os próprios imigrantes que chegavam, principalmente italianos, alemães, mas tinham outros também, espanhóis, por aí vai, que chegavam, encontravam um lote de terra não explorada, eles podiam ficar. A partir de 1850, definiram pela Lei de Terras, a primeira Lei de Terras no Brasil, a gente tem vídeo aqui falando nisso,
que você não pode mais explorar essa terra. Você não pode pegá-la para você, porque é só por compra. Toda terra devoluta, toda terra que não é explorada ainda é automaticamente do Estado. Ah, mas eu encontrei. Você encontrou, obrigado. O Estado ficou feliz que você encontrou uma terra para ele. É excludente, tá bom? Deixa eu tomar água aqui pra gente partir para a próxima. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Próxima aí. Em 1632, o matemático, astrônomo e filósofo italiano, então é uma questão aí do Renascimento, barra com reforma e contra-reforma, Galileu Galilei, publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual 3 personagens de nome Sagredo, Salviati e Simplício debatem sobre a cosmologia copernicana, né, de Nicolau Copérnico, e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à congregação de Santo Ofício em Roma. Estamos falando aí do reerguimento aí do Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. Quais eram as ideias de Copérnico? Que o Sol é o centro. Existe um movimento de translação da Terra. Ele fala, o Sol é o centro, uma estrela maior, e todos os astros giram em torno dela, e quem quiser debater comigo, que tenham comprovações matemáticas como assim tive. Né? Ele fala isso, mais ou menos assim. E aí o Galileu vai lá e uma obra corroborando com essa ideia do Copérnico. Vamos lá. Considerando o contexto histórico do processo da condenação de Galileu Galilei pela Inquisição de Roma, assinale a alternativa correta. A Inquisição de Roma é a Inquisição Católica. A Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, relacionando-o ao Index Limbrorum Prohibitório por divulgar a heresia protestante. B. Os inquisidores descobriram nos diálogos entre os personagens do livro de Galileu passagens de defesa da magia como uma forma legítima de conhecimento do mundo natural, motivo para a proibição do livro. C. O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, ordenando que abjurasse da teoria heliocentrista defendida por Copérnico e não divulgasse nem ensinasse. Então, assim, você está proibido, só para constar. Então, foi além de uma crítica. A admoestação é uma crítica. Não, o processo dele foi além de uma crítica, falando que ele está proibido de defender essa ideia e de ensinar essa ideia. D. Após o Concílio de Trento, que é aquele concílio da Igreja Católica da Contra-Reforma, para dar uma resposta aos protestantes e demais, os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os filósofos naturalistas e matemáticos, com a finalidade de controlar o conhecimento da natureza. O livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas escrituras. Tá. E condenação. Ok, então vamos lá, gente. Para pensar, aí tem um ponto bem interessante dessa questão. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é C, de casa, de Copérnico. O processo contra Galileu foi além de uma crítica, certo? A admoestação, ordenando que ele renunciasse, abjurasse da teoria heliocêntrica. O Sol não é mais o centro, então você não pode, você renuncia a isso. Defendida por Copérnico. E não divulgasse, ele não pode mais divulgar, e nem ensinasse. Então o processo foi além de uma crítica, de falar, estamos te proibindo de fazer isso, certo? Ok, então a alternativa C correta. Por que as outras estão erradas? A fala assim, ó, a Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, o erro está no final. E relacionando-os no Index Limbrorum Prohibitório por divulgar a heresia protestante. Eles trataram como herege, mas não como protestante.
Protestantismo é uma coisa, ele está defendendo a questão da ciência, não é uma questão necessariamente religiosa, faz críticas à religião, logicamente, por defender um geocentrismo, mas ele está longe de ser uma heresia protestante na concepção mesmo da igreja, tá bom? Não é protestante. B, por que a B está errada? Os inquisidores descobriram nos diálogos entre os personagens do livro de Galileu passagens em defesa da magia. Não tem passagem em defesa da magia. Ele está buscando ciência. Tá? Então parou ali. A C está certa, né? Por que a D está errada? Após o concílio de Trento, os doutores da igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo. Jamais eles continuaram matando tanta gente na fogueira. A Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, chegou na América, a Inquisição brasileira, na América espanhola. Não, não teve diálogo, não teve. E a E está errada por quê? O livro de Galileu foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas escrituras. Coisas importantes a se destacar nessa alternativa. Talvez algumas pessoas possam ter falado, é essa. Pode ter confundido. Questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada. Quando fala verdade revelada, quer dizer então que a escritura era verdadeira? Não. Mas outra coisa importante, até onde se saiba, se eu não me engano na história, vocês podem até pesquisar, o próprio Galileu ele aceita e acaba não sendo condenado, ele escapa da fogueira, inclusive. O livro de Galileu foi motivo de escândalo e condenação, o problema aí está na condenação. Eu posso até pesquisar aqui, Galileu, é importante, Galileu. Vamos pesquisar no celular que eu fico mais perto aqui. Mas é importante a gente parar para ver isso também, né? Mas o próprio texto, em 1632, não precisa não, em 1632 o matemático Galileu, ele foi lá jogado lá pelo tribunal, né? E ele morreu em 1642, 10 anos depois. Quer dizer que ele não morreu ali, não precisa nem procurar aqui. O próprio texto já está dando para a gente. Leiam o texto, né? Fica a dica aí. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a contra-edição maravilhosa de Pedro Renó. Para me despedir de vocês mais uma vez. Opa! Vou ficando por aqui. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!